é praticamente impossível falar de praticamente qualquer obra do Rick Wakeman num vídeo de 3 minutos. Eu tento gravar os shorts de tal forma que caibam nele todos os meus comentários, mas é muito difícil, porque tem sempre muita coisa para a gente falar, tá? E então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para chamar a atenção de talvez da obra máxima do Rick Wakeman, não é em qualidade sonora ou criatividade, não. É em tamanho, em grandiosidade de produção muito grandiosa, tá? Bem-vindo, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador, a mais um vídeo aqui do nosso canal para chamar a atenção para vocês do que há de melhor na música, né? O rock erudito dos anos 70. E um dos seus expoentes, não tenha a menor dúvida, é o Rick Wakeman, né? Que teve um período no Yes, fez muita coisa boa no Yes. Eu me atrevo a dizer que os melhores álbuns do Yes são aqueles com o Rick Wakeman, todos eles. Fragile, Close to the Edge, Tale from Topographic Ocean, Tormento, são os melhores álbuns. Ou Going for the One, Tormento. Mas a carreira solo do Rick Wakeman é, na minha opinião, ainda melhor. Eu sou um grande fã, não resta dúvida nenhuma, tem as 6 esposas aqui, inclusive autografado. Aqui em cima tem um álbum que é uma coletânea exatamente dessa melhor fase, da mais famosa, melhor não, né? Mas a mais famosa fase dele, que é a dos anos 70, que ele chama de The Prog Years, tá ali em cima também. Mas o álbum mais grandioso, não é criatividade não, porque ele sabe muito bem que o Rick Wakeman sempre teve aquela tendência à grandiloquência, né? A fazer shows incríveis, né? No primeiro álbum dele, As 6 Esposas de Henrique VIII, já era para ser uma ópera rock aquilo ali. A história das 6 esposas de Henrique VIII, que ele queria ter gravado num castelo, não sei o quê, mas não pôde, porque a produção não aceitou. Era o primeiro álbum dele, gente, primeiro álbum. Aí no segundo álbum aí ele conseguiu. Ele gravou Viagem ao Centro da Terra, aquele famoso romance do Júlio Verne, que influenciou toda a ficção científica do mundo, e ao vivo, né? Foi gravado ao vivo, com orquestra, coral, narrador, aquela coisa bem grandiosa, né? Tinha uns monstros infláveis, tinha um monte de coisa, era grandioso. Depois ele fez um ainda maior, que foi o Rei Arthur, Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que ainda foi talvez um pouco maior ainda, porque ele não foi gravado ao vivo, o álbum original foi gravado em estúdio, mas ele teve logo a apresentação ao vivo com patinadores no gelo, mais uma grande festa, né? A música podia até ser considerada o pano de fundo, né? Apesar que a música é absolutamente espetacular. E essa coisa de se fazer coisas grandiosas nunca abandonou totalmente o Rick Wakeman, não. É bem verdade que o custo disso, não só em termos de dinheiro, mas também na saúde dele, prejudicou muito ele mesmo. Então depois ele deu aquela encolhida e compôs 2 álbuns que eu considero maravilhosos, do mesmo nível desses outros, em termos de criatividade, sonoridade, qualidade, que é o No Earth Connection e o Criminal Record. Eu acho tão bom quanto os 3 mais famosos primeiros, tá? Para mim, esses 5 aí completa a coisa toda. Muito bem. E aí ele foi se encolhendo, entrou para aquela fase New Age dele, com aquela musiquinha ambiente, chata pra caramba. Mas ele virou um músico profissional, virou um músico de estúdio e tinha que sobreviver. Então ele embarcou naquele New Age, muita gente embarcou num rock pop, né, num pop rock. Muita gente da geração dele entrou, mas ele não. Ele foi fazer aquilo ali, não foi bem sucedido. É uma fase dele que realmente, na minha opinião, é esquecível. Mas quando chegou em 1999, ele tinha um projeto prontinho e fez o projeto. Esse projeto, se eu não me engano, nasceu 2 anos antes, em 97, mais ou menos, quando pediram a ele, mais ou menos, a gravadora encomendou para ele uma coisa assim, bem grandiosa. Eu não sei se a ideia partiu dele ou se partiu de alguém. O fato é que a ideia tomou vulto e ficou incrível. Talvez maior do que o Rei Arthur, maior do que o Viagem na Terra, que foi o retorno ao centro da Terra. Tá aqui, ó, o LPzão aqui, o LP duplo, né? LP duplo aqui.
o Retorno ao Centro da Terra. Está aqui também o digipackzinho dele, o Retorno ao Centro da Terra, e aqui o primeiro que saiu, esse aqui é uma edição de 99 mesmo, 99 saía esse estojinho de plástico aqui que eu detesto, mas tudo bem, faz parte e tal. Depois saiu então o digipack e depois saiu esse LP aqui que é muito bonito, muito bacana mesmo. E também, peraí que eu vou até pegar aqui porque isso é importante. Saiu mais recentemente isso aqui, esse box gigante aqui, do Rick Wakeman, Return to the Center of the Earth. E aqui vem então com várias edições, vem com tudo isso que tem aqui e muito mais coisa, com muito material que foi captado naquela época, em 99, e que não foi aproveitado na época. Então aqui dentro tem 4 CDs. Se você procurar no nosso canal, você vai encontrar um vídeo em que eu mostro todas essas edições aqui individualmente. Mas o que eu estou querendo fazer nesse vídeo aqui é um apanhado, um resumo, para chamar a atenção de vocês para ouvirem essa ópera rock. Ópera rock, mais uma ópera rock do Rick Wakeman. Porque eu acho que tudo que o Rick Wakeman compôs é praticamente ópera rock. Mas se você pegar a essência da ópera rock, você tem que considerar que pelo menos, o Viagem na Terra original, o Rei Arthur original e As Seis Esposas, né, que depois ganhou um outro nome, ele também apresentou ao vivo e também ampliou, são óperas rock total. Só que esse aqui é a maior das óperas rock dele. Por quê? Porque ele pegou aquela base que ele criou, tanto o Viagem na Terra, Rei Arthur, As Seis Esposas na segunda versão, e botou uma coisa ainda maior. Como é que é isso? Muito simples. Quando ele fez aqueles lá dos anos 70, ele tinha o quê? A banda, orquestra, coral e, no caso, narrador. Narrador também tinha, principalmente no Viagem na Terra. Então já era grandioso, já era um espetáculo, já tinham vozes que conversavam entre si. Isso é a essência da ópera rock. Se você pensar no Tommy, do The Who, se você pensar no The Wall, do Pink Floyd, óperas rock. E o Rick Wakeman fez a mesma coisa nesses álbuns aí. Só que quando chegou em 98, mais ou menos, nasceu esse projeto muito maior, que era o Retorno ao Centro da Terra. Como assim o Retorno ao Centro da Terra? Júlio Verne nunca escreveu O Retorno ao Centro da Terra. Júlio Verne escreveu Viagem ao Centro da Terra. De onde surgiu um retorno ao centro da Terra? Surgiu da cabeça do Rick Wakeman. O Rick Wakeman escreveu uma história musical. Ele não escreveu um texto, ele não escreveu um romance, ele não escreveu um livro, mas ele escreveu uma versão de um Retorno ao Centro da Terra musical. Ele tirou da cartola, do nada, uma volta ao centro da Terra. Absolutamente sensacional. Realmente ele se superou em todos os sentidos. Primeiro, se superou porque tirou do nada uma história e já transformou ela em música. E depois ele fez um espetáculo muito maior do que os outros. Por quê? Tinha, do mesmo jeito que os outros, tinha orquestra, tinha coral, tinha narrador, tinha diálogos, tinha todo aquele contexto típico de ópera rock, só que aqui eles convidaram, a gravadora convidou grandes intérpretes, grandes cantores para interpretar as músicas que o Rick Wakeman compôs para o Retorno ao Centro da Terra. Gente, é absolutamente apoteótico, sinceramente. Se você for lembrar, o The Wall do Pink Floyd, ele foi representado, né? Inclusive no muro, né? Eles foram construindo o muro, depois derrubaram o muro, na época em que houve a queda do muro, em 1990, né? 1990, a queda do muro de Berlim, e no local o Roger Waters fez um grande show absolutamente apoteótico, representando o famoso álbum The Wall, totalmente, né? E com músicos convidados. Uma das maiores óperas rock de todos os tempos. Eu não vou entrar no mérito aqui se eu gosto ou se eu não gosto. Aí a gente tem que discutir isso em outra oportunidade. Mas o fato é que, em termos de grandiosidade, o que eu tinha visto de maior, e ainda hoje é uma dos maiores shows que já foram feitos,
foi o The Wall, em 1990, quando, né, logo depois da queda do Muro de Berlim. Agora, o Rick Wakeman, em Um Retorno ao Centro da Terra, fez a mesma coisa. A mesma coisa. Aqui tem vários músicos famosos, que agora de cabeça eu não vou lembrar os nomes. Eu teria que ter aberto, teria que ter me preparado aqui para falar o nome dos convidados. Mas eu posso dizer aqui para vocês que a segunda música, se eu não me engano, é Erupção, o nome dela, Eruption. Deixa eu ver se eu acho o nome, pelo menos, da música aqui. Não, aqui não vai ter. Mas a segunda música, que se chama Eruption, a voz é o Ozzy Osbourne. O famoso Ozzy Osbourne, né? Uma longa carreira solo, famoso na internet, e foi um dos vocalistas mais famosos do Black Sabbath. Pô, que background é esse? E outros cantores que talvez não fossem pops na época, mas com certeza tinham muito talento, tinham muita voz. E era isso que importava para um espetáculo daquele tamanho que foi o Retorno ao Centro da Terra. O Viagem da Terra, que foi gravado em estúdio com essa gente aí, e depois teve também seus espetáculos. Só que ele não conseguiu nunca fazer um ao vivo com todos esses astros que gravaram as músicas do álbum. Mas pelo menos no estúdio ele conseguiu esse feito incrível em 1999, quando o rock erudito praticamente estava morto, já não tinha mais tantos fãs, né? E também era uma produção muito cara para aquela época. E o Rick Wakeman, que também não compunha nada assim tão grandioso já há bastante tempo, há 20 anos. 20 anos. Porque o último álbum dele, assim, realmente bom, foi de 1977. Foi o Criminal Record. Aí depois, então, ele leva 20 anos, 22 anos para soltar um álbum muito maior do que os dois últimos, No Earthly Connection e Criminal Record. Ele retoma aquela grandiloquência do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda com o Retorno ao Centro da Terra, que ele tirou do nada, do zero. Bom, gente, fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Vai desligar no meu vídeo aqui. Antes de desligar, se inscreve no canal e deixa o seu gostei ou não gostei. Depois vai para o Spotify, vai para o YouTube Music e procura lá Rick Wakeman, O Retorno ao Centro da Terra. De preferência com um fone de ouvido, então com um aparelho de som bem legal, volume mais alto, e embarca nessa viagem. Depois me conta, bota nos comentários aí, o que você achou? O Retorno ao Centro da Terra, do Rick Wakeman. Até a próxima.